aludir e criar um sistema processual de um ponto de vista policêntrico, ou seja, no modo de se criar uma responsabilização não só do juiz, mas de todos os sujeitos processuais. Porque a ideia de que nós precisamos ter uma advocacia forte, responsável, é algo que precisa ser aludido em visões que ganham inúmeras nomenclaturas do direito comparado. Na Alemanha, eles chamam isso de Arbeitsgemeinschaft, comunidade de trabalho. Em países como Portugal, eles chamam de processo cooperativo. Isso significa tão só de que não é mais possível criar um sistema jurídico lastreado tão só na figura da jurisdição, ou tão só na figura dos advogados e das partes. Eu preciso gestar e analisar o sistema processual constitucional de modo a responsabilizar e perceber a importância de cada um dos agentes do sistema jurídico. E aqui eu não estou falando só dos advogados, dos promotores, dos juízes, eu estou falando dos serventuários. Porque o sistema processual constitucional, esse processualismo, tenta, na verdade, mostrar que o sistema processual, o sistema de justiça, ele deve ser estruturado em termos a se perceber a interdependência de todos os sujeitos processuais. E não se, na verdade, amalgamar a visão canhestra, a visão tacanha de que as profissões jurídicas devem viver em guerra. Os juízes falam mal dos promotores e dos advogados, os advogados falam mal dos juízes, todos falam mal dos serventuários. E não se percebe, na verdade, que todos precisam de todos. Há um vínculo e há um viés de interdependência, isso que precisa ser devidamente tematizado. Mas mais do que isso, o processualismo constitucional democrático, ele tenta aludir a uma visão macroestrutural do sistema jurídico. Ou seja, ele tenta analisar os grandes desafios que o nosso sistema processual constitucional necessita. E uma perspectiva e uma advertência final que precisa ser feita, inicial ainda, é no sentido de que esse processualismo constitucional, ele parte no Brasil de uma visão e de um fenômeno próprio brasileiro, que é o fato de que todo processo no Brasil é constitucional. Não é possível falar em nosso país de uma jurisdição que não seja constitucional, porque todos os juízes, no plano concreto, podem promover o controle de constitucionalidade. Não há visão e uma separação, como em outros países, de uma justiça constitucional ilhada nos tribunais constitucionais e uma justiça ordinária. Não. No Brasil, todo o processo é constitucionalizado e precisa ser visto e aplicado dentro de uma visão garantística. E a perspectiva que precisa ser analisada e tematizada é o fato de que o processo não é um mal, como muitos tentam apresentar. O processo é uma garantia. É claro que nós precisamos nos ater e tentar dimensionar um processo que seja eficiente, que traga resultados pragmáticos. Isso é inegável. Ninguém quer um processo como um mecanismo teórico de digressões em torno da aplicação do direito. Claro que não. Só que quando se fala na atualidade em efetividade, eu estou aludindo na busca de uma legitimidade constitucional, ou seja, um processo que seja construído, interpretado e reformado a partir do modelo constitucional de processo, mas que também seja eficiente, que traga resultados. E uma eficiência que não pode ser só eficiência quantitativa. Eu preciso de uma eficiência qualitativa, como o professor Tarufo vem aludindo em seus últimos textos. A ideia da eficiência não pode estar segmentada tão só na busca da rapidez procedimental máxima, na resolução quantitativa dos problemas do sistema. Não. Eu preciso de um sistema que possa, na verdade, dimensionar resultados pragmáticos, rapidez procedimental, mas que seja legítimo. Que não desrespeite o contraditório como influência e não surpresa, que não desrespeite a fundamentação racional das decisões, e todo o arcabouço de princípios constitucionais gestados e aludidos nesse modelo constitucional para me valer de uma expressão de Andolini e Vinhedo. No entanto, para que nós possamos entender esse processualismo constitucional, nós precisamos verificar quais são os desafios que ele tem em nosso país. E os desafios são muitos. A começar pelo fato de que nós vivenciamos no Brasil, nos dias de hoje, um fenômeno de uma politização do judiciário ou de uma judicialização da política. Ou seja, pelo quadro de deficiência sistêmica de nosso país, qual seja,
nós temos um país que vive uma crise institucional muito consolidada, muito problemática, digamos assim. Nós temos um parlamento que não tem agenda. Porque em muitos países europeus, quando se começa uma legislatura, o parlamento fala, nos próximos 4, 5 anos eu vou votar isso. E ao findar da legislatura, eles prestam contas daquilo que eles geraram as leis ou não. No Brasil, o parlamento não tem agenda, ninguém sabe o que vai acontecer, está se inaugurando uma nova legislatura. Nós temos 2 projetos de lei para idealização de 2 novos códigos, a PLS 156 para o novo CPP, a PLS 166 para o novo CPC, e não se sabe o que vai acontecer na nova legislatura, se esse projeto vai à frente, se ele não vai, o que vai acontecer. Ou seja, nós temos um parlamento que não tem agenda. Nós temos um executivo, uma administração pública, que não promove todas as políticas públicas que o projeto constitucional de 1988 impôs. As políticas públicas do Executivo são tão somente de redivisão de renda. E quando nós temos um déficit operacional de um Executivo que funciona mal e de uma legislatura que funciona mal, o sistema jurídico, ele compensa, ele gera uma compensação sistêmica, e essa compensação sistêmica pós-1988 em nosso país foi o quê? A judicialização. Todas as temáticas são postas na pauta, na agenda do Poder Judiciário. Isso que guindou o Poder Judiciário brasileiro é um novo papel. Um papel que não é mais só um papel de aplicar o direito em questiúnculas envolvendo 2 pessoas, aquela ideia do Caio e do Tício, pessoas determinadas, litígios individuais. Eu tenho um quadro muito mais complexo de análise e de aplicação do direito. Nós temos, e para analisar essa politização e essa judicialização, inclusive um paradoxo teórico, porque, do ponto de vista teórico, existem digressões daqueles que se auto-intitulam ativistas, que buscam o máximo ativismo judicial, um protagonismo judicial que vai, na verdade, aplicar o direito, os direitos constitucionais, os princípios, até mesmo com um grau de criatividade muito alta, e aqueles adeptos do minimalismo, daquelas ideias do self-restraint judicial, de um juiz mais comedido, de uma jurisdição mais comedida. Mas essa dicotomia entre ativistas e minimalistas, ela é muito restritiva. Ela é muito reducionista para verificar o fenômeno em nosso país, em nosso Brasil. E mais, mesmo que fôssemos fazer uma análise teórica mais consistente, em qualquer viés teórico, a partir de Habermas, como em alguma medida faço, através de Alexis, do Orkin, Ginter, Ferraioli, Garapon e todos os teóricos que tentam tematizar a tônica do papel do judiciário nos dias de hoje, nós vamos verificar que aquele discurso, para nós brasileiros, ele sofre de problemas muito sérios, porque a jurisdição brasileira tem perspectivas muito próprias. Essa análise, essa dicotomia entre um máximo ativismo, um juiz que faz tudo, um juiz que inventa coisas de sua cabeça, e de um juiz que fica exegeta, agarrado ao texto legal, não é mais suficiente para nós. Ou seja, nós precisamos criar um modelo de ativismo no Brasil que seja adequado, que não seja o ativismo máximo, o ativismo que permite a aplicação dos direitos fundamentais e de princípios como a dignidade da pessoa humana, que no Brasil virou um novo modo de falar em nome de Deus, porque quando um juiz alude à técnica da proporcionalidade, ou alude à dignidade da pessoa humana, ou qualquer um desses princípios, ou cláusulas gerais, ou conceitos indeterminados, ele pode fazer o que ele bem entender, ele tem um mandato em branco, uma procuração em branco. Tem inclusive um amigo meu, juiz federal, mais velho, que ele falou: Thierry, que bom que vocês, acadêmicos, inventaram essa ideia dos princípios. Eu pensei, não, nós não inventamos nada, isso está na tradição constitucional do século XX. Ele falou assim: isso para nós, juízes, é uma benção, porque quando eu não sei julgar, eu falo, isso não está de acordo com o